Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouco sobre gestão de riscos, algo muito importante no momento, nas organizações, nas empresas e também na vida pessoal. A gestão estratégica, ela serve como parâmetro para redução de incerteza. Zerar a incerteza é praticamente impossível. Sempre vai acontecer algum evento externo, alguma guerra, alguma doença, alguma pandemia, alguma mudança no cenário, normalmente no cenário econômico, político, legal, financeiro, social e tecnológico. Então a gente precisa criar uma cultura de mapear os riscos, de entender os riscos. E aqui exatamente esse é o ponto desse vídeo que a gente vai falar agora. Então, gestão eficaz de riscos traz o quê? A visão da sustentabilidade da organização. Não ser surpreendido por alguns riscos que podem acontecer e procurar mapear os seus impactos, a probabilidade deles acontecerem e os impactos deles acontecerem. Então a gente tem basicamente 4 tipos de risco. Nós temos o risco estratégico, são riscos, por exemplo, de mudanças, de ameaças corporativas de longo prazo, decisões estratégicas equivocadas, decidir por um caminho para a organização e não ser aquele o caminho mais adequado. Por exemplo, inovações disruptivas podem trazer uma mudança radical, como acontece muito, por exemplo, no setor automobilístico, quando o carro era a combustão, passou a ser o carro elétrico e depois vem outras fontes de energia, ou até o carro que não vai mais rodar no ambiente rodoviário e mais sim no ambiente aéreo. O carro voador, por exemplo, o VTOL, é uma realidade. Outro tipo de risco é o risco operacional, que aqui vai trazer possibilidades de falhas em processos, sistemas, tecnologia, toda a parte de operação, de logística, de processo realmente, de protocolo de trabalho. Outro risco é o risco financeiro, riscos de investimentos equivocados, receitas, despesas, custos, margem, todas essas informações, todas aquelas contas que a gente faz quando a gente trabalha com gestão financeira também devem ser mapeados e mitigados. E por fim, um tema fundamental é a questão da conformidade, riscos de conformidade, riscos de descumprimento de leis, por exemplo, regulamentação do mercado, não cumprir o que as agências reguladoras pedem, normas aplicáveis àquele negócio ou àquela atividade ou ao segmento que a gente atua, podendo resultar, inclusive, em penalidades, né? A empresa pagar multas pesadas sobre isso. Então é importante mapear esses 4 tipos de risco. Como é que a gente consegue entender os impactos desse risco? A gente tem ali os riscos estratégicos. A gente vai ter a mudança, por exemplo, de perfil do consumidor e podendo, então, tornar os seus produtos ou serviços ultrapassados, obsoletos. Uma coisa que as empresas fazem muito é não deixar isso acontecer pelo mercado, e sim deixar isso acontecer ou fazer isso acontecer, se antecipar à mudança, né? Então, por exemplo, Apple, Microsoft, entre outras empresas, lançam seus produtos, versões novas a cada ano ou a cada 2 anos. Para quê? Para que o seu produto ou serviço não fique ultrapassado. Então, quando você tem lá o iPhone 7, 8, 9, 10, X e daí por diante, eu estou tornando o meu próprio produto obsoleto ou estou tornando o meu próprio produto melhor a cada ano. Eu lanço uma nova versão e os clientes ficam esperando. Por quê? Eu fiz um mapeamento do interesse dos clientes, da sua necessidade, e eu já vou incorporar essas melhorias no meu produto para entregar um produto novo no ano que vem, para que esse cliente se surpreenda. Ao contrário dele pedir, eu me antecipo e ofereço melhorias tecnológicas no meu produto. Riscos operacionais, falhas técnicas que podem tornar a operação problemática ou até uma paralisação nessa operação. Isso pode trazer um problema, né? Ou erros humanos, acidentes de trabalho, ou qualquer situação de risco operacional com riscos de acidentes como plataformas de petróleo, como estações de mineração,
ou como em várias outras áreas, impactos sociais e ambientais são muito importantes de ser mapeados aqui para que não haja danos às pessoas, danos à sociedade e danos à reputação da empresa em último nível, né? Riscos financeiros, aqui flutuações cambiais, principalmente o dólar, mas não só o dólar, mas também o euro e outras moedas, né? Também o Bitcoin, moedas digitais, é importante acompanhar para entender como é que está o fluxo de caixa dessa geração de capital, desse problema de liquidez ou qualquer outro tipo de problema financeiro, como, por exemplo, tarifas, aumento de tarifas por alguns países no mundo que podem gerar aí talvez riscos financeiros também de você assinar um contrato com $1 ou com €1 ou com um Bitcoin a um valor e esse valor disparar e você não ter capacidade de pagar esse contrato. Riscos de conformidade, aí são os riscos de as normas mudarem, né, as sanções mais severas aparecerem, multas expressivas que tornem o negócio inviável e podem levar a organização à recuperação judicial ou até à falência. Violações regulatórias, perda de licenças e práticas antiéticas também podem causar danos irrecuperáveis à reputação da organização. Aqui é um risco reputacional também, tá? Estratégias para reduzir ou mitigar os riscos. Como é que a gente pode fazer? A gente pode, primeiro, manter uma estrutura interna dentro da organização de inteligência organizacional que vai mapear e identificar os principais riscos e isso vai ser feito de maneira contínua e sistemática, algo feito constantemente, diariamente, muitas vezes até muitos momentos do dia, né? Teremos aqui um sistema que vai mapear, logicamente com o uso de inteligência artificial e outros tipos de ferramentas e metodologias. Avaliação e priorização de quais são os riscos. Feito o mapeamento e a identificação, começa-se uma nova fase de avaliar o quanto esse risco tem probabilidade de acontecer e qual seria o seu impacto. E aí vou criar uma série de mecanismos para dar resposta a esses riscos ou até para evitar que eles aconteçam se eu conseguir identificar com antecedência razoável. Desenvolver respostas ou planos de ação. Aqui, obviamente, eu vou também criar a prevenção para que não aconteça, mitigação se ele não tiver como ser evitado, transferência ou aceitação desse risco e aí eleger times e responsáveis pelo gerenciamento do risco com prazos bem definidos. E, por fim, o monitoramento e atualização do risco ou desse conjunto de riscos, acompanhando constantemente os indicadores e a eficácia dessas medidas, conforme for o caso, tendo que ajustar as medidas de contenção ou de eliminação do risco, buscando aí planos que possam se adaptar às mudanças do ambiente, tanto interno quanto externo. Por fim, a importância da análise de impacto. Quanto de dano esse risco pode trazer para a atividade ou para o meu processo de criação de valor. Muito pelo contrário, eu quero que o risco seja mitigado ou eliminado para que eu possa criar valor para o meu cliente. Então, com isso eu vou compreender o potencial dano, buscando reduzir aí os danos, principalmente financeiros, operacionais e reputacionais, estão intimamente ligados, né? Tomar decisões que possam facilitar esse controle. Depois, a utilização de escalas objetivas de medição, desde o risco muito baixo até o risco muito alto, com uma trajetória de avaliação do seu impacto, desde insignificante, um impacto insignificante ou quase imperceptível, até um impacto catastrófico, um impacto devastador, que pode ter uma situação muito, muito complicada. E depois, o apoio à tomada de decisão. Todo esse time, toda essa área de inteligência organizacional vai certamente municiar os gestores, diretores e gerentes a tomarem decisões a tempo e a hora para que esses riscos sejam ou eliminados ou mitigados a ponto de não causarem danos maiores às decisões estratégicas da organização. Espero que você tenha aprendido bastante com esse vídeo. Desejo muita sorte.